Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Sion. Desculpa aí o atraso. Boa tarde. Estou entrando ao vivo aqui, pessoal. Vou entrar ao vivo já. Manter todo mundo no mudo, por favor. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos entrando aqui aos poucos, esperando para dar as boas-vindas a todo mundo. Aqui, meu nome é Alexandre Sion, eu estou presidente da Comissão de Direito e Infraestrutura da OAB de Minas Gerais. É um prazer organizar mais esse evento com enorme apoio do pessoal da comissão. Nós temos a Janaína, nossa secretária-geral, Márcio Rainho, coordenador de eventos, que trabalham muito para dar vazão a esse monte de eventos que a comissão organiza como uma forma de dar sua contribuição para essas discussões relevantes para a sociedade. Os palestrantes estão entrando, pediria para quem tiver comentários, sugestões, perguntas, que o façam, por gentileza, no chat do YouTube, que o Henrique, que é nosso coordenador aqui do GT de concessões, me ajuda aqui, transportes. Eu sempre esqueço, tem mais um. Como é que é, Henrique? Construção, concessões e transporte. Isso, muito bem. Henrique, vou te pedir a gentileza, se você puder acompanhar as perguntas do chat e depois organizar essas perguntas, eu te agradeço, tá bom? Ok. Fernando, nosso secretário. Bem, Fernando, boa tarde. Tá bom. Está nos ouvindo, Fernando? Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, tudo bem, Fernando? Tudo bem? Como vai? Tudo bem, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. É uma honra para a gente. Imagina, eu que agradeço a gentileza. Imagina. Você é de São Paulo, Fernando, não? Eu sou. Tá Ainda bom. Não consegui perder o sotaque. Mas fique tranquilo, porque eu sou paulistano, eu estou fora de São Paulo há, sei lá, 30 anos, há 13 em Belo Horizonte, e continuo com sotaque. Então, fique tranquilo, você tem um espaço aí para conquistar. Mas seja muito bem-vindo. Eu vou usar essa desculpa também, vou falar que eu estou há 30 anos. Pode dar, eu não estou há 30 anos em BH, mas estou há 30 anos fora de São Paulo. Se bem que fora de São Paulo, mais ou menos, porque toda semana em São Paulo, mas eu morei no Rio, morei no Nordeste, Portugal, Espanha, mas enfim, estou aqui há 13 anos e continuo com sotaque. Então, fique tranquilo. Mas seja muito bem-vindo, você vai perceber, se você ainda não percebeu, que mineiro é muito acolhedor, então sinta-se em casa. Bom, então quero, em nome da comissão, agradecer carinhosamente por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. A comissão faz inúmeros eventos para discutir com a sociedade assuntos relevantes e, sem dúvida, ouvi-lo é muito importante. Então, se você quiser, a hora que você quiser começar com a sua apresentação, eu já avisei lá no chat para que fiquem à vontade para fazer as perguntas, comentários, questionamentos que quiserem fazer, que dentro do possível nós faremos essas perguntas. Então, Fernando, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer participar desse evento com a Comissão de Infraestrutura da OAB de Minas. Me sinto honrado de poder fazer essa apresentação e também deixo aí as portas da CEINFRA abertas para que a gente possa desenvolver parcerias, para que a gente possa
pensar em formas de colaboração conjunta. Inclusive, antes de iniciar a minha apresentação, eu queria dizer que a Luísa, infelizmente, ela não pôde participar, mas ela, enfim, é uma colaboradora da nossa CEINFRA. Recentemente, eu tive a honra de nomeá-la como colaboradora e responsável pela revisão do nosso decreto de PMI, de procedimento de manifestação de interesse. E eu acho, certamente, que esse fórum da OAB é um dos fóruns mais qualificados para a discussão desse tema. Eu tenho certeza que ela vai trazer o tema aqui, e eu conto desde logo com a contribuição de todos vocês. O objetivo desse processo é justamente a gente fazer uma coisa de fora para dentro. Então, em vez de fazer algo aqui internamente, ainda com os nossos olhares viciados, né, natural que a gente também está assoberbado de 1000 coisas para fazer. Então, o objetivo foi justamente trazer a sociedade, trazer a academia para contribuir, para inovar, para arejar, e, logicamente, isso depois vai ser internalizado aqui dentro das instâncias governamentais, mas, desde logo, eu queria chamar a atenção para isso. Um segundo ponto também, antes da minha apresentação, reforçar a importância que a gente está aqui para a questão do compliance e a proteção de dados da nossa secretaria. Eu, há 2 semanas, assinei, foi o meu primeiro ato, né, a criação do nosso Comitê de Compliance e de Proteção de Dados. Acho que talvez seja o primeiro órgão público, um dos primeiros órgãos públicos, mesmo antes da promulgação da lei, de já termos aí um comitê para atendimento das normativas sobre proteção de dados e para compliance também. Nós criamos aí um comitê formado por especialistas externos para nos ajudarem a pensar quais normas de compliance a gente vai adotar. Essa é uma prioridade 0 aqui dentro da nossa secretaria. Então, esse é um outro ponto também que eu chamaria atenção e convidaria todos vocês aí a nos ajudar a pensar e a trazer ideias de como melhorar esse tipo de governança, né? Então, esses são os 2 primeiros avisos aí, antes de iniciar a apresentação, que eu queria trazer. Eu estou tentando aqui apresentar, eu acho que alguém precisa me autorizar. Só um minutinho, sou eu mesmo, espera aí. Ah, tá bom. Eu só vou te pedir um favor, depois você me devolve, tá bom? Não fica com você, porque depois eu não consigo fazer nada. Entendi. Eu vou ter que te transformar como host, depois você me devolve, por favor. Tá. Pronto, agora você pode fazer. Espera aí. Share screen. Host disable screen sharing. Não, ainda não. Deixa eu ver. Não. Não tá. Não, você está como host. Se você apertar o share screen, deveria funcionar. Ele aparece host disable participant screen sharing. Não sei o que houve. Será que... Aqui alguém está dizendo aqui que não estão vendo. Será que... Tá. Aproveita e me faz uma gentileza. Clica nos participantes. Tem atendentes, tem a Juliana. Se você, dentro de Juliana, você puder liberar o acesso dela, porque eu já não consigo mais. Panelis attendees. Deixa eu ver aqui. Quando você clicar, transformar em painelista. Invite participants. Que engraçado, não está dando a opção. Tenta me devolver como host. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Deveria aparecer, né, quando você clica direito. Quando você clica nos participantes, embaixo tem lá, participantes, 5. Clica nele, vai aparecer um painel do lado direito com os nomes. Eu sei, eu estou vendo o seu aqui. Invite. Não.
Engraçado. O da Juliana não está aparecendo, Sion. O dela está como aprendiz. Pois é. É que ela tem que liberar, mas só o host consegue fazer isso. Eu não sou mais host. E está dando problema. Está falando host, disabled. Eu também não sou. Quem está como host é o Guilherme. Certo, é o Guilherme que está como host. Está errado. Guilherme. Secretário, o Sion, eu liberei aqui a Juliana. Então, só a Juliana, acho que ligar a câmera dela. Mas Vocês me escutam? Sim. Sim. Não, o Guilherme, transforma, por favor, o Fernando em host. Transformado. Valeu, meu caro. Obrigado. Juliana, só pode se abrir a câmera. Pois é. Agora onde que eu abro a câmera? Tentando aqui. Fernando, você consegue agora colocar a tua apresentação? Foi. Vocês me veem agora? Perfeito. Sim. Ótimo. Bom, então, boa noite a todos. A gente preparou aqui uma apresentação e, antes de entrar especificamente nos nossos projetos, eu queria fazer aqui algumas considerações da natureza, né, da importância da infraestrutura para a economia e para o nosso crescimento, né, onde que a gente se insere dentro dessa lógica, por que todo mundo fala tanto em infraestrutura. Então, eu queria poder trazer essa dimensão. Esse é o primeiro ponto da apresentação. E quando a gente olha o índice de competitividade global, que é publicado pelo Banco Mundial, a gente nota aqui uma correlação nesse gráfico, né? Quem tem melhor posição no índice tem uma taxa de crescimento do seu PIB mais elevada. E o que esse índice considera, entre outras coisas? Ele considera a abrangência e qualidade das estradas, abrangência e qualidade das ferrovias, qualidade de serviços aéreos, transportes aquaviários, sistema elétrico, abastecimento de água. Né? Então, existe uma correlação direta entre crescimento econômico e infraestrutura. Nós que atuamos na infraestrutura, tanto os benefícios sociais, que se convertem também em benefícios econômicos, né? Por meio da melhoria e da construção de obras e da prestação de serviços. Tá? Quando a gente aprofunda um pouco essa ideia, né, nós chegamos aí na ideia de, no curto e médio prazo, quando você faz uma obra de infraestrutura, isso gera, via de regra, é um dos setores que geram maior renda, maior número de emprego na economia. A partir de uma metodologia que a gente utiliza aqui para medir o impacto dos nossos investimentos, que é uma metodologia matriz insumo-produto do IBGE, em média, cada R$1 bilhão de reais investido em obras de infraestrutura, primordialmente, vamos dizer, obras mesmo, né, de construção civil, isso gera 35 mil empregos diretos e indiretos. Tá? Além de gerar um benefício para o PIB do local que está recebendo esse investimento, da ordem de 3 bilhões de reais. Então, a infraestrutura também tem esse fator multiplicador, né? Porque, naturalmente, você tem que contratar gente para construção civil, mas você precisa contratar material de construção civil e isso impacta indiretamente na cadeia de serviços, né? No varejo e em outros elos da cadeia e da economia. Tá? Então, acho que isso é fundamental a gente guardar, como a infraestrutura é o grande indutor de emprego e renda. A gente olha no longo prazo, a infraestrutura tem esse papel estruturante, né? Ele gera um papel de ciclo virtuoso. E aí isso é quase intuitivo, né? Quando a gente fala, por exemplo, por que muitas vezes o Brasil ainda
ainda que seja o principal exportador de commodities do mundo, por vezes ele perde em competitividade para outros países. Porque para você exportar a soja do porto de Davenport, por exemplo, nos Estados Unidos, comparativamente com a exportação da soja no porto de Santos, você às vezes tem custos superiores a 20%, 30%. E a maior parte desses custos, existe uma dimensão logística, burocrática, mas a maior parte é a dimensão logística, né? Como que eu tiro a soja do Mato Grosso e levo ela para o porto de Santos, né? No Brasil, você ainda leva muito por caminhão. E aí a gente conhece os problemas das nossas estradas, né, as dificuldades, roubo, perda de carga, e isso vai encarecendo o nosso frete, né? Não à toa, o governo federal tem feito um grande esforço para aumento do investimento em ferrovias, que sabidamente para transporte de cargas de longa distância é o melhor modal existente, né? Então, no longo prazo, quando você fala em ter uma economia sustentável, para que você possa ter um crescimento sustentável, você precisa ter infraestrutura. E aqui eu queria só fazer um parênteses, vocês vão se lembrar, a gente viveu um período, no período 2007, 2006, a gente teve a crise do subprime em 2008, mas na sequência nós tivemos um boom de crescimento, né? Se eu não me engano, quase 8% ou mais de crescimento. Só que esse crescimento, na época, foi um crescimento muito calcado em consumo. Então, o que você fez? Você deu dinheiro na economia, colocou crédito barato, a população foi se endividando e foi consumindo. Só que a gente chegou à conclusão que essa estratégia chega num platô, chega num patamar. Uma, porque a população não tem mais como se endividar, e duas, porque você não tem infraestrutura para dar conta daquela demanda, né? Então, eu não consigo mais produzir. Por que eu não consigo produzir? Porque eu não tenho infraestrutura. Porque eu não consigo escoar a carga. Porque eu não tenho estrada. Porque eu não tenho ferrovia. Porque eu não tenho eletricidade. Porque eu não tenho saneamento, né? Então, esses gargalos que a gente encontra no nosso dia a dia, eles se multiplicam e travam a nossa economia. Então, a infraestrutura no longo prazo gera esse benefício, gera esse crescimento econômico, consequentemente, dentro de uma lógica capitalista que a gente vive, gera redução da pobreza, tá? Então, a infraestrutura ela é o pilar, eu diria, estruturante de uma economia, né? E se a gente não investir em infraestrutura, o nosso país vai estar sempre travado para crescer, está sempre encontrando um limite de crescimento, tá? E aqui é uma constatação triste, mas que ela não é novidade. O Brasil, historicamente, tem um percentual de investimento em infraestrutura proporcionalmente ao nosso PIB baixo, né? A China investe 7%, 8% do PIB. Os BRICS estão um pouco nessa média, 4%. E o nosso é 2%, né? Então, isso faz com que o Brasil, ele muitas vezes não consiga nem dar conta de atender o crescimento vegetativo. Então, você começa a ter perda de qualidade de infraestrutura. Então, você investe, não consegue fazer a manutenção, a infraestrutura vai caindo gradativamente. Então, isso é um problema brasileiro, é um problema estrutural, em função do custo Brasil, em função da dificuldade de contratar a obra, em função da instabilidade que o governo tem de fazer desembolsos, e isso retrai o investimento e a iniciativa privada. Então, é um problema que a gente precisa entender, quando está dentro do governo, como enfrentar. Se a gente não reconhece isso e não sabe que o Brasil tem problemas estruturais nesse sentido, a gente não consegue fazer projeto de infraestrutura dentro do governo, né? Minas, por exemplo, é o estado que tem maior extensão de rodovias do país, são rodovias estaduais, de quase 26 mil quilômetros, 16% do total da malha, e a nossa, enfim, qualidade das rodovias mineiras, aqui usando o nosso critério, né, que, enfim, o critério do DR, ele está nessa faixa aí de 50%. Eu estou vendo aqui o Guilherme, né, da CNT, quando a gente olha o anuário da CNT, esse número não é tão bom, porque
porque a CNT usa outros critérios, né? A CNT usa critérios de geometria da pista, que são importantes, né? E que a gente, até em função da nossa extensão, a gente acaba investindo muito em pavimentação. Isso o DR, eu diria que hoje o DR ele é o centro de excelência e de conhecimento entre órgãos públicos na parte de rodovias, então hoje liderado pelo Dr. Fabrício, que é alguém com uma vasta experiência, é referência, né? Mas, naturalmente, a situação de restrição fiscal do Estado impede que a gente, atualmente, faça grandes obras. Ainda assim, eu vou mostrar como o Estado tem conseguido atrair dinheiro, mesmo sem ser recurso fiscal. Mas tem um comentário que eu queria fazer que é muito, muito positivo, isso se dá muito aí graças ao trabalho do DR, é que enquanto as vacas estão magras, o que o DR fez foi trabalhar em projetos. Hoje a gente tem mais de 2 bilhões de reais que, se existir o dinheiro, a gente consegue investir, porque a gente tem projetos no nível executivo. Então, próximo a quase 100 projetos nível executivo, isso é um trabalho que o DR vem fazendo, que é sempre um problema no país. Esse é um dos motivos da gente não investir em infraestrutura, não tem projeto, né? Teve épocas em que a gente tinha projeto, tinha dinheiro, mas não tinha projeto, né? A questão dos PACs. A baixa execução do PAC no passado se deveu muito à falta ou à má qualidade de projeto. No caso aqui do nosso DR, a gente tem muito projeto, graças a Deus. Então, a hora que o dinheiro cair, se os senhores quiserem assinar o cheque, a gente está recebendo, o doutor Fabrício toca o pau aqui na máquina para a gente poder investir. Então, essa é uma vantagem mineira, né? Que eu acho que dificilmente se encontra em outros estados uma situação bacana como essa em termos de projeto. Tá? Bom, mas quais são então as carências, né? Como eu disse, aqui o Brasil tem baixo investimento em infraestrutura, né? Quando a gente compara com os demais BRICS, a qualidade da infraestrutura, o Brasil é número 78, está perto aí, eu acho que isso é de um horizonte de 115 países, mais ou menos, né? Então, eu estou falando do Brasil 78, a gente está perto aí na rabeira do rebaixamento. Não vou fazer piada aqui com o time mineiro, eu sou corintiano, então eu vou me abster, se bem que se bem que o meu time também está numa situação crítica, mas aos nossos amigos aí mineiros, a gente sabe que tem algum dos times aí que não estão muito bem das pernas, mas vai se recuperar, se Deus quiser. Mas o Brasil, a verdade é que na infraestrutura a gente está na rabeira, estamos ali no Z4, né, na zona de rebaixamento 4. E aí, quando você pega, comparativamente a outros países, né, a situação dos BRICS, a situação do Brasil realmente ela não é positiva, né? Isso mostra, como eu disse, que o Brasil tem uma demanda por infraestrutura, né, muito grande, e o Brasil precisaria atingir o que a gente chama de 60% do PIB, do estoque, né, 60% de estoque em infraestrutura, para que a gente pudesse superar os nossos gargalos. E a gente está com 36%. Tá? Então, a gente não consegue nem superar o gargalo, e em algumas situações a gente está perdendo qualidade em infraestrutura, tá? Então, esse é só um gráfico para mostrar de uma outra forma essa questão do estoque, mas o que a gente tem feito aqui em Minas, e isso é um trabalho, obviamente eu entrei faz pouco tempo, e aí eu quero reconhecer o trabalho do meu antecessor, o secretário Marco Aurélio Barcelos, fez um trabalho incrível, primoroso, ele pegou um estado, né, de maneira geral, e essa gestão pegou um estado com uma baixa capacidade de execução, uma situação fiscal bastante complexa, né, e normalmente o governo é um pouco como um transatlântico, né, quando você consegue colocar o governo na direção, ele vai, né, e aí fica difícil de separar. Você pôs os projetos, você arrumou o financiamento, ele vai num ritmo nem sempre muito rápido, mas ele segue. Agora, quando o navio parou ou mudou para a rota errada, para você mudar essa rota, corrigir essa rota, é um esforço muito grande.
Então, o trabalho que foi feito no governo de uma maneira geral, e especificamente na CEINFRA, né, foi um trabalho de planejamento muito árduo, né? Por isso que, às vezes, as pessoas dizem, puxa, mas já passou 1 ano e 8 meses, 9 meses, e cadê os projetos, né? Os projetos estão começando a sair agora, porque você tem uma fase de organização da casa, né? Não é um governo de continuidade. Além disso, para agravar, pegou-se uma situação complexa, bastante complicada do ponto de vista da infraestrutura, mas não só dela. Então, você tem um processo de arrumar a casa, desde organizar servidores, retomar projetos que estavam parados, né? Agregar outros projetos, fazer as parcerias com o governo federal, para então você poder trabalhar, né? Então, eu entro numa fase em que os projetos já estão rodando, e agora a pressão, de um lado, é muito bom, do outro lado, a pressão é muito grande. Você precisa entregar esses projetos, e a gente tem aí 2 anos e um pouco menos de 2 anos e meio para entregá-los. O tempo é suficiente, a gente consegue, a gente vai conseguir, mas é apertado. E aí a gente precisa cerrar fileiras, a equipe está muito coesa para a gente conseguir fazer as entregas, né? Então, o que a gente aqui um pouquinho de Minas. Como eu disse, a situação fiscal do Estado é complicada, e se vocês forem imaginar, não foram anos fáceis para o Estado. Você teve Brumadinho logo em janeiro de 2019, né? Teve uma onda de chuvas que foi extremamente complicado aqui no Estado, vocês vão se lembrar, e aí a pandemia, que obviamente afetou todo mundo, mas um Estado que estava começando a se recuperar fiscalmente, ele sofre, né? Felizmente, hoje, alguns dados nos indicam, a nossa Secretaria da Fazenda tem indicado que a gente já está atingindo níveis de consumo, de recolhimento de impostos pré-pandemia, mas ainda assim, você tem um déficit fiscal importante, 17,2 bilhões de reais, né? E isso se deve, naturalmente, em parte, à pandemia. O Estado teve que gastar, né? Com uma dívida pública também importante. Então, isso, de alguma forma, é um problema para investimentos diretos, né? Os investimentos, como eu citei aqui, o PAC, né? O PAC é um investimento direto, repasse de recurso, o governo faz a licitação e contrata o empreiteiro para fazer a obra. Mas, por outro lado, é uma janela de oportunidade para a gente intensificar parcerias público-privadas e concessões, que servem para momentos como esse. Não só para momentos como esse, mas momentos como esse, historicamente, quando você pega a experiência inglesa, por exemplo, foi um momento de restrição fiscal em que surgiram as PPPs, né? Então, eu diria que esse é um momento propício, né? Quando você consegue tirar a cabeça para fora da água, né, e olhar historicamente, olhar a infraestrutura e o governo em perspectiva, esse é um momento muito propício para investimento em PPPs e concessões. Para além disso, ainda que a pandemia tenha criado algum tipo de retração, a verdade é que quando você compara mundialmente as nossas taxas de retorno, elas ainda são altas dos nossos projetos, né, as nossas taxas internas de retorno de projeto. Então, elas são atrativas para os investidores internacionais. O desafio é você modelar esse projeto de tal forma que ele mitigue os riscos percebidos. Então, se eu puder dizer, eu acho que eu vou falar isso um pouquinho mais adiante, mas a nossa grande missão como governo, quando você está montando um programa robusto de PPPs e concessões, é se preocupar em criar mecanismos eficientes de mitigação de risco para investidores, né? Então, esse é um trabalho importante que a gente vem fazendo e a gente está intensificando. Mas, voltando aqui ao nosso tema, eu costumo dizer que, então, para que a gente possa investir em infraestrutura, em especial dentro de um modelo de PPP e concessão, alguns de vocês vão se lembrar que o Brasil, na década de 90, vivia uma situação, não diria tão caótica como a atual, mas uma situação de déficit fiscal muito elevado. Isso talvez seja semelhante, mas a gente tinha um agravante,
que era um descontrole completo da economia, né? Então, você tinha a hiperinflação, os preços reajustados diariamente, enfim, pré-plano real. E, na época, a solução que foi dada era do tripé da macroeconomia, que era câmbio flutuante, metas de inflação e metas fiscais, né? Foi assim que a gente embasou a nossa estabilidade da nossa moeda, do plano real. E eu costumo dizer que a gente precisa ter, para atrair investimentos aí em infraestrutura, o tripé da infraestrutura. Aqui em Minas, eu tomei a liberdade de adaptar para o triângulo da infraestrutura, né, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, que ele envolve bom planejamento, boa regulação e boa gestão. Então, acima de tudo, planejar. Isso, o que é planejar? É sempre uma palavra etérea, né? Mas planejar, no caso da infraestrutura, é você ter todos os planos de logística, todos os planos de saneamento, todos os planos, enfim, de expansão de malha ou de qualquer infraestrutura bem pensados, dentro de um horizonte de 20 anos. Por que isso? E a gente sente isso na pele, o Marco Aurélio sentiu isso na pele. Quando você chega no governo, e o governo é natural que tem uma troca, né, de 4 em 4 ou de 8 em 8 anos, por mais diferente que seja a orientação ideológica do novo governo, existem coisas que são unânimes. Ou seja, se você fez um planejamento de 20 anos, você pode, logicamente, priorizar algumas obras em detrimento de outras, você pode escolher o modelo de realização dessas obras via PPP ou via execução direta, mas dificilmente você vai fugir daquele planejamento quando ele está bem feito, né? Todo mundo sabe que você precisa fazer o rodoanel. Você vai fazer via PPP, você vai fazer obra direta, todo mundo sabe que você precisa fazer o metrô de Belo Horizonte, né? Isso está no planejamento, né? Não tem muita dúvida sobre isso. Todo mundo sabe que a gente precisa asfaltar X municípios que ainda faltam, 5 municípios mineiros que ainda não têm acesso asfaltado. Isso é planejar, né? Isso é colocar a nossa listinha de prioridades, a listinha de projetos no longo prazo. Então, isso é planejar em infraestrutura, né? E, nesse sentido, essa é uma prioridade, é uma coisa importante que a gente vem trabalhando. Via de regra, é alguma coisa que as pessoas não gostam, porque não dá voto, né? Imagina, você vai lá inaugurar o plano de logística e transporte. Gastou uma fortuna para fazer esse plano e é só papel. E cadê a obra? Mas isso é garantir planejamento de longo prazo do Estado, tá? Quando a gente fala em regulação, em especial para atração de investimento privado, o que eu preciso? Eu preciso ter órgãos do governo ou agências reguladoras independentes que mostrem, né, que indicam para o investidor que ele vai trazer o dinheiro dele para investir e que durante 30 anos ele não vai sofrer populismo tarifário, ele não vai ter o seu contrato rasgado de uma hora para outra sem indenização, enfim, o céu é o limite e os exemplos são muitos pelo Brasil, né? Então, regular é isso. E para isso, você precisa de muita capacidade técnica. Essa é uma prioridade que nós estamos dando aqui na CEINFRA, que é uma boa regulação, bons normativos para as nossas concessões rodoviárias, as já existentes, nós temos 2, e para as que virão, e também para o nosso transporte coletivo, porque a CEINFRA aqui é infraestrutura e mobilidade. A gente tem o metropolitano, o transporte metropolitano e o transporte interestadual conosco, né? E esses dois setores também dependem de uma boa regulação. Então, ainda eu costumo dizer, né? Ainda que no começo, quando você começa a fortalecer a regulação, o regulado tende a... Você tira ele um pouco da zona de conforto. Mas eu digo sempre, olha, eu não vou estar aqui daqui a 4 anos. Então é melhor que eu monte para você um interlocutor duro, mas justo, do que eu ter um interlocutor que é muito maleável, mas que se ele é maleável para te beneficiar, ele também em algum momento pode ser maleável para te prejudicar. Tá? Isso é um mantra que eu já tenho repetido aqui para os nossos concessionários, que a regulação, quando a gente diz que vai fortalecer a regulação, às vezes ela é vista como um endurecimento,
né? Como, você está sendo xerife, você está sendo injusto, não é isso. Pelo contrário, a orientação do governo é desregulamentar, é diminuir burocracia, mas naqueles serviços que são monopolistas, que você precisa ter regulação, você precisa ter uma boa regulação. Então, isso é o que eu tenho insistido demais com a equipe. A gente hoje mesmo teve um treinamento com a Artesp, a Agência Reguladora de Transportes Estaduais, ela fez um treinamento para os nossos servidores, a doutora Renata Dantas, que é a diretora institucional da agência, para dizer como que a Artesp faz a regulação lá, para a gente ver se a gente está num bom benchmark e o que a gente precisa melhorar. E aí, por fim, a gestão, né? Essa gestão, ela pode ser uma gestão privada, né, via concessão, e aí a regulação induz a boa gestão, ou uma gestão pública, né? E logicamente que tem algumas funções que a gente não pode abrir mão, nós como governo, né? Então, ter boa gestão, boa microgestão aqui dentro da secretaria, dentro do nosso DR, é fundamental para desenvolver a infraestrutura. Não adianta ter bom planejamento, boa regulação, e eu não conseguir colocar um edital na praça. Então, isso é boa gestão. Então, o tripé da infraestrutura é fundamental para que a gente possa evoluir no investimento. O que a gente inaugurou ou anunciou semana passada, ou quem inaugurou, o nosso governador Romeu Zema fez esse anúncio, um pacote de 1 bilhão de investimentos em infraestrutura. E aí vocês vão dizer, bom, mas estão gastando o quê? Estão queimando o que não tem, né? Se o Estado está com déficit fiscal, como que vocês estão gastando? E aí entra a gestão e a regulação. Da onde veio esse dinheiro? Mais ou menos 700 milhões, o que foi? Foram recursos que já haviam sido contratados com o governo federal, recursos de convênio que estavam carimbados no Tesouro Estadual e não tinham sido gastos, e não podiam ser gastos em outras coisas, né? Então, houve um esforço da CEINFRA, como novamente, Marco Aurélio, toda a equipe, CEINFRA, Secretaria de Planejamento, de caçar esse dinheiro, catar esse dinheiro, né? Vamos rever projeto, vamos negociar com os ministérios em Brasília, vamos catar esses projetos que estavam engavetados aqui, e com isso, esse dinheiro começou a fluir. Agregado a isso, acordos bem feitos com a Renova, a Fundação Renova, né, e com a própria Vale, mas, de novo, para você convencer o Ministério Público, convencer a Fundação Renova, você tem que ter a gestão desses projetos, bem estruturados. E isso fez com que a gente pudesse trazer mais de 700 milhões de reais em investimento para o Estado. Agregado a isso, obras da MG 050 e da, aqui está errado, é BR 135, que é a nossa concessão, são 2 concessões, estão aqui sob nossa gestão. E aqui, de novo, né, o concessionário está lá. O quanto mais ele puder empurrar com a barriga o investimento, ele vai dar mais dinheiro para ele. Se nós não fizermos uma boa regulação, o concessionário não investe. Então, aí está a regulação. Regular bem, e aí isso faz com que o concessionário vá investir nos próximos 6 meses, aí, um pouquinho mais, quase 300 milhões de reais. Tá? Então, essa é a estratégia que o governo de Minas está traçando para poder investir mais. Isso gera o quê? Em PIB, 3 bilhões de reais aqui na coluna direita, os 35 mil empregos e 181 milhões de reais em arrecadação. Então, vocês veem como eu, com isso, alimento caixa do Estado, dos municípios, para investir. Aqui é o detalhamento das obras rodoviárias, tá? Inclusive, isso da ordem de 846 milhões, espalhados aí em todo o Estado. A maior parte desses 700 milhões são obras rodoviárias, mas tem algumas obras de prédios públicos sendo construídas, tá? Então, é um conjunto importante de 29 empreendimentos em 26 municípios. E agora, né, onde a gente chega é bom, mas bacana. E o que vocês têm aí no pipeline? Né? O que tem para ser feito? E aí o portfólio de projetos e concessões e parcerias, eu listaria aqui 7 projetos importantes que estão na nossa carteira. E aqui eu faria um comentário que a CEINFRA ela tem uma característica de, além de ser a secretária finalística para logística e transporte, né, urbano, metropolitano, intermunicipal,
ela também tem a unidade PPP. Eu costumo dizer a icônica unidade PPP de Minas Gerais, a primeira unidade PPP, na época, Marcos Siqueira, né, um grande amigo, foi o chefe dessa unidade. E o que Minas fez, antes de todo mundo, fez projetos que até hoje, como a PPP dos presídios, né, ela é inédita, né, passados muitos anos, mais de uma década, e o Brasil não conseguiu fazer outra PPP de presídios, né? Só agora o BNDES está fazendo. E então a unidade PPP, que seria o equivalente ao PPI federal, está embaixo da CEINFRA, né? Está dentro da CEINFRA, comandada aí pela Vanice, e a Mônica quem comanda a logística, né? E o Breno é quem comanda as obras. Então só esse aqui é o meu trio de atacantes. Eu fico aqui só na retaguarda, mas os nossos atacantes aí, nosso Messi, nosso Neymar, nosso Suárez, eles são a Mônica, a Vanice e o Breno, tá? E esse portfólio de projetos de concessão e parcerias, ele vem sendo tocado pela nossa unidade de PVPs, né, juntamente com a nossa unidade de logística, e a nossa unidade de PVP faz também o quê? Apoio à gestão dos contratos existentes. Eu diria que, acho que a unidade de PVP de Minas é a que tem esse mandato mais bem definido, né? Você tem a estruturação de um lado e você tem a gestão de contratos de PPP. E é um desafio, porque alguns desses contratos foram maltratados ao longo dos anos, e aí iniciou-se aqui um processo de tentativa de limpeza ou de equacionamento, alguns deles já em fase de arbitragem. Por vezes são situações que também não dependem só do Estado, às vezes o concessionário também, dentro de uma estratégia empresarial, prefere ir para a arbitragem. Isso a gente não tem como controlar, mas ao menos a gente está regularizando todos os processos administrativos e está mantendo uma relação justa, uma relação firme. Logicamente que eu costumo falar, né? Não tem problema nenhum você brigar com o seu concessionário, desde que seja dentro do octógono. Ninguém vai sair colocando dedo no olho, dando chute pelas costas. Isso não é aceitável. A gente pode brigar, é natural que isso aconteça, mas dentro das regras pré-estabelecidas. Então, alguns processos estão sim em arbitragem, eventualmente não vão poder ser resolvidos com facilidade, mas a maioria deles a gente tem feito um grande esforço para equacioná-los, tá? Então, aqui quais são os nossos programas, né, de concessões que estão aí no pipeline. O primeiro deles é um programa de parceria com o BNDES e o BDMG, tá? Sim, vamos concluir aqui, já estou concluindo. BNDES e BDMG, que estão nos ajudando a estruturar quase 3 mil quilômetros de concessões rodoviárias. Esse é o nosso grande programa de concessões rodoviárias. São Paulo, para ter uma referência, já tem 10 mil. Nós temos 2 concessões com bem menos que isso, mas a gente quer chegar aí numa meta próxima aos 3 mil metros, 3 mil quilômetros. Essas são as unidades, os lotes que estão sendo estudados: Triângulo Mineiro, Pouso Alegre, Itajubá, Varginha, Furnas, São João del Rei, Itapecerica, Lagoa da Prata, Ouro Preto, Brumadinho, tá? Aqui é uma estimativa de investimento, logicamente que isso está sendo detalhado, a gente espera já no início do ano que vem começar a ter esses números refinados até para iniciar as consultas públicas. Opa, travou. Deixa eu ver o que houve aqui. O segundo projeto, que é um sonho aí do Estado, o projeto Rodoanel. Esse é um projeto que vai aí da Alça Norte, vai ali da 381 até Ravena, então faz toda Sabará, na verdade, né? Alça Norte, 381 ali em Betim, até Contagem, Betim, né? Até Sabará, e a Alça Sul, ela desce ali para a Serra da Calçada, ali ao sul, né? Esse é um projeto que a gente está estruturando num formato de concessão. A ideia é que todo esse projeto seja feito de um único projeto,
diferentemente de São Paulo, que foi fatiado ao longo do tempo, né? Naturalmente, esse projeto depende de recursos, esses recursos possivelmente virão da Vale, do acordo que a gente espera concluir com a Vale, mas é um projeto que a gente está tocando a todo vapor e espera em breve já ter também para o ano que vem os editais para consulta pública. Tá? Nesse sentido, só para avisar, agora em outubro a gente vai fazer uma segunda rodada de market sounding, chamando investidores. Então, se os senhores que são advogados, atendem os seus clientes, contactem a CEINFRA, a gente vai ter todo o prazer em disponibilizar o material para que os investidores possam opinar. Aqui o icônico aeroporto da Pampulha, o objetivo aqui é conceder o aeroporto da Pampulha, possivelmente como um aeroporto de aviação executiva, né? Não mais como aviação comercial, e esse é um dos projetos que a gente pretende gerar captura de valor imobiliário, value capture. Existe um terreno próximo ao aeroporto, ou contíguo ao aeroporto, da área militar, nós estamos aí negociando para que ele integre a concessão, então a ideia é que esse seja um projeto de investimento imobiliário associado à aviação executiva, é algo moderno, algo que é tendência no mundo, e a gente pretende implementar aí na Pampulha. O Mineirinho, que é aqui da equipe, é o xodó. Esse foi um projeto estruturado internamente, integralmente pela nossa equipe, sem qualquer consultor. Fizemos já as rodadas de market sounding. Há interessados, os interessados não estão preocupados com a pandemia, e o objetivo aqui, então, é conceder o Mineirinho. Ele, infelizmente, gera um custo elevado para o Estado. A gente acha que, sendo concedido, ele vai poder ser algo muito mais importante, muito mais bem aproveitado aí para BH, né? O terminal rodoviário, conhecido aí por alguns como Tergipe, esse também está no pipeline. O objetivo é também fazer a concessão e se aproveitar daquela área do estacionamento também, que pode gerar benefícios imobiliários importantes. Hoje a Codenge faz um importante trabalho de manutenção do Tergipe. O objetivo é conceder para que possa ser feita toda a manutenção do pátio, impermeabilização, que tem alguns problemas, mas hoje o terminal está a ponto já, um ponto bom para ser concedido graças ao trabalho da Codenge. A concessão do metrô, que tomou a mídia aí recentemente, eu preciso esclarecer, essa é um projeto do governo federal e que a CEINFRA está apoiando, né? O governo federal está promovendo a desestatização da CBTU, que é quem opera a linha 1, né? E a gente negocia aí com o governo federal recursos para integrar a linha 2. Mas o objetivo aqui, junto com o PPI, é conceder as duas em conjunto, linha 1 e linha 2. Não faz muito sentido você fazer uma obra da linha 2 sem que as melhorias da linha 1 sejam feitas e que haja essa integração. Só lembrando, a linha 2, ela integra ali ou Nova Suíça, né, que é a estação pensada, uma das estações, né, pensadas aí para integrar na linha 1, tá? Essa é a previsão para a linha 2. E, por fim, o programa de concessão de parques estaduais está sendo feito em parceria com a SEMAD, a nossa Secretaria de Meio Ambiente. Já temos aí um edital pronto, está passando por uma segunda rodada de market sounding em função da pandemia, mas a gente espera aí até o final do ano já lançar o edital desse primeiro parque, que acho que vai ser algo bastante legal, é uma tendência no país e é algo fundamental. É isso, eu fico à disposição para perguntas e agradeço desde já a oportunidade. Muito bom, muito obrigado. Fernando, se puder, me passa, por gentileza, como host. Eu tenho que escrever... Ah, não, peraí, deixa eu ver. Você tem que clicar em participantes, aí clica no meu nome, e aí vai ter as opções. Acho que com o botão direito. Make host. Pronto. Ótimo, obrigado. Deixa eu ver se eu consigo...
Bom, Juliana, vê se você está com... Se você já está com câmera, por favor. Imagino que agora sim. Bom, Fernando, muito obrigado, excelente. Eu tenho vários comentários. Seja bem-vinda, Juliana. Tenho vários comentários para fazer. O primeiro e mais relevante é saber que você é corintiana, porque isso é bom demais. Eu já tinha preço, mas saber dessa qualidade é um diferencial competitivo enorme, né? Mas falar sobre a Luísa também. Infelizmente, a Luísa, de fato, não pôde participar e ficou muito triste, chorou até, tadinho, mandou várias mensagens, você pede desculpa, vocês peçam desculpas. Ela que organizou e participou desse processo, desse evento com tanto carinho. Mas acontece, né? É o nosso mundo, né? É o nosso mundo, teremos outras oportunidades. E aí, só o final da sua apresentação, só para dizer que nós temos marcado, acho que para o mês que vem, um evento com o Malá, que é o diretor-geral do IEF, para falar sobre concessões de unidades de conservação. Então, foi bacana que você tocou nesse ponto. Nós já temos algumas perguntas no chat, mas me coube falar sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos de infraestrutura, né? Porque, como você falou muito bem sobre a importância da infraestrutura, e é por conta dessa importância que nós temos uma carga de responsabilidade muito grande na comissão, porque a gente entende a importância dos empreendimentos de infraestrutura para transformar, para alavancar, para fazer crescer os países. Isso não é diferente no Brasil. Então, a gente enxerga essa importância e, com muito orgulho, a gente tem uma equipe super qualificada. Então, quando você comentou sobre um foro de discussão, a gente sempre está à disposição para poder discutir questões relevantes para o país, mas também, especialmente para Minas Gerais, de infraestrutura. Então, canal aberto. Nós já estivemos com o seu antecessor também num outro evento e queremos poder recebê-lo muitas outras vezes. Esse espaço está aberto para todo mundo. Bom, e por que falar de licenciamento? Porque, às vezes, eu começar dizendo-se que parece que a gente não precisa explicar muito a importância da infraestrutura ou da implantação de empreendimentos de infraestrutura, mas a gente precisa, infelizmente. A gente precisa, porque às vezes parece que, a depender do público com o qual a gente conversa, essa conversa é fácil. Mas se a gente muda esses atores, se a gente muda esse grupo, parece que a gente está pregando contra o vento, porque a gente precisa demonstrar a importância e os benefícios que um país pode experimentar com novos projetos. Então, é sempre bom ouvir para que a gente, primeiro, não deixe esquecer e que, ainda que aos poucos, as pessoas possam ir percebendo a importância. Porque, quando a gente percebe essa importância, aqueles que são os inúmeros stakeholders fundamentais para viabilizar essas implantações possam estar sensibilizados para a sua importância. Então, obviamente, o licenciamento é uma questão relevante nesses desafios de implantar empreendimentos de infraestrutura, seja pelo Estado, seja pelos particulares, porque, a depender dos projetos, naturalmente, você precisa de diversas obras de infraestrutura. Então, por isso que vale, ainda que muito rapidamente, comentar sobre isso. E por que isso é relevante? Porque qualquer empreendimento que cause, ainda que potencialmente, danos ao meio ambiente ou utilize recursos naturais, depende de prévio licenciamento ambiental. Então, essa é a primeira questão relevante. E é difícil entender uma obra de infraestrutura que não dependa de licenciamento. O licenciamento tem o seu trâmite regular, mas inúmeras etapas precisam ser percorridas
é fácil a gente falar, tem que ter trifásico, né? LP mais LI mais LO, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, mas o que tem nesse meio do caminho? Nesse meio do caminho existe uma infinidade de circunstâncias e de atores que participam desse processo, que influenciam esse processo e, obviamente, influenciam o seu tempo. Então, é evidente que a questão ambiental é uma questão bastante relevante, que está na ordem do dia, isso não é no país, isso é no mundo, e que, portanto, todos os países sérios precisam considerar essa variável, mas, como tudo na vida, precisa ser razoável. Não dá para a gente imaginar como razoável um licenciamento que dure 10, 11, 12 anos. Isso não é razoável. E isso, e aí que é bom que se diga, esse problema não está particularmente num órgão ambiental ou no outro, ou no órgão ambiental de forma genérica. Isso está no nosso modelo, que, na minha opinião, precisaria ser repensado. Porque, como eu disse, são inúmeros atores, todos muito preocupados, com razão, em todas as etapas deste processo, mas que a cada etapa faz com que esse processo seja moroso, burocrático, complexo. Então, eu acho que existem, talvez, inúmeros caminhos possíveis para tentar transformar esse tempo num tempo mais razoável, num tempo menor. Um deles, e eu venho falando sobre isso há algum tempo, a despeito de entender a complexidade que é, mas eu acho que construir um planejamento ecológico-econômico nacional é um grande caminho. Por quê? Porque o que acontece na prática é que parece que a gente caminha de forma separada. Então, aqui eu tenho um planejamento de investimento e para aumentar a nossa capacidade de infraestrutura, e de outro tem um planejamento de proteção, e eles parecem não estar alinhados. E o que acontece na prática é que deixa na hora de conduzir o licenciamento esses conflitos. Então, a gente tem unidades de conservação criadas em cima de obras indispensáveis para escoamento da produção, usando a expressão do secretário. Nós temos unidades de conservação em cima de aproveitamentos energéticos, em cima de jazimentos minerais, de modo que, eventualmente, isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas, se isso for acontecer depois de um planejamento que entenda que não tem um outro caminho que não esse, está tudo bem. E o que me parece, até porque, como todo mundo sabe, por força do que estabelece lá o 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, todos os entes federativos podem criar espaços especialmente protegidos. Então, os municípios, estados, União podem criar. E como coordenar isso para evitar ou pelo menos diminuir esses conflitos, eu acho que é uma tarefa fundamental de Estado, na minha opinião. Um outro ponto que é bastante relevante e que tem um impacto grande nesses processos de implantação de empreendimentos de infraestrutura diz respeito aos intervenientes. Então, quando envolve comunidade tradicional, né, de modo geral, como comunidade quilombola, comunidade indígena, patrimônio histórico e artístico natural, unidade de conservação, como eu comentei. O Estado de Minas até tem um trabalho muito interessante de mapear essas áreas sensíveis, de modo que o investidor, antes de se aventurar, saiba que problemas ele pode enfrentar. Eu acho que isso é muito positivo, e eu já elogiei a SEMAD na pessoa do Germano muitas vezes, de forma merecida, porque acho que esse é um trabalho muito interessante. Acho que a gente tem espaço para evoluir nessas interligações, mas efetivamente trazer maior segurança para esse processo. E não é por outro motivo que a gente vem discutindo, infelizmente está discutindo aí, há quase 16 anos no Congresso uma lei geral do licenciamento ambiental, mas é importante que a gente traga estabilidade, segurança para os envolvidos, para os atores, porque o modelo construído do jeito que está hoje,
ele emprega um risco e um medo enorme para aqueles agentes envolvidos. Todo mundo tem medo de dar uma licença. Então, quando a gente parte do pressuposto, ou a gente começa o processo em que aqueles que são os titulares outorgados pela Constituição e pela lei para regular o acesso àquele bem que é de todo mundo, que é o meio ambiente, quando eles estão com medo, quando eles agem com medo, é o primeiro caminho para que as coisas não aconteçam. E lembrar que, e isso não sou eu que estou dizendo, isso quem diz é a Constituição trouxe que o objetivo não é apenas o desenvolver a qualquer custo, como também não é proteger a qualquer custo. Trazer equilíbrio para essa relação é fundamental para que a gente possa atender os inúmeros direitos fundamentais estabelecidos na Constituição, seja lá dos fundamentos da República Federativa do Brasil, no artigo 1º, dos objetivos fundamentais da República, no artigo 3º, dos direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º, da ordem econômica do 170 e também da proteção ambiental no 225. Então, trazer equilíbrio para essa relação, discutir essas questões com parcimônia, com elevado espírito de conseguir encontrar caminhos viáveis, porque é isso que se dá a questão ambiental. A questão ambiental é uma questão de construção. Acho que quando acho que é mais um apelo para que a todos esses diversos agentes, são muitos envolvidos no processo ambiental, estejam imbuídos desse propósito. Bom, como eu disse, eu prometi falar rapidamente, afinal de contas, a gente está aqui para ouvir o Fernando, não é para me ouvir, porque vocês já estão cansados de me ouvir, e vou, em benefício do tempo, abrir para as perguntas. Nós temos perguntas dos nossos debatedores e temos perguntas da audiência. Então, nós vamos começar pedindo para que cada um faça uma pergunta intercalada. Então, a gente pode começar com o Guilherme fazendo a pergunta para o Fernando, depois ele pode fazer para mim, e a Juliana, e depois o Henrique. Tá bom? Guilherme, por favor. Perfeito, senhor. Obrigado. Secretário Fernando, primeiro cumprimentá-lo. Sabemos aí do início do trabalho, mas já com resultados, e vemos que o Estado pegou uma situação delicada e está fazendo realmente uma atuação hercúlea pelo contexto todo geral. Até aproveito e coloco, o senhor fez referência às pesquisas do CNT, estamos até agora já em execução da última de rodovias e coloco à disposição da secretaria o que for necessário. Sou de Minas, estou em Brasília, mas pode ter certeza que estaremos à disposição de você. Aprimando pela objetividade, é um assunto bem objetivo quando se refere à mobilidade urbana. O secretário trouxe na sua apresentação no que traz o metrô do Barreiro. Nós somos mineiros, é um antigo sonho nosso. Em junho, o PPI destacou como um projeto de importância e, no início deste mês, o ministro Tarcísio anunciou que as multas oriundas da VLI/FCA serão destinadas, o que a gente chama no jargão da infraestrutura, carimbadas para a expansão da linha 2. Mas temos conhecimento que realmente tem alguns trâmites a serem passados, uma certa validação para o Ministério da Economia, Ministério do Desenvolvimento Regional, e até mesmo que esse dinheiro vá para o Tesouro, para que realmente, de fato, ocorra. E, além do mais, condicionou, de fato, uma PPP, de uma forma geral, da CBTU Belo Horizonte. Então, deu um pouco arrefecida, ver como que a Secretaria vê essa transação, como que pensa, e ver se é viável e se no curto cenário, ou médio cenário, realmente nós mineiros poderemos ver uma obra tão importante. E corolário a isso, como o secretário também trouxe da questão do transporte de passagem urbano, a gente sabe que o transporte é basicamente sustentado pelo volume e também pela tarifa. Há muito tempo essa não é uma modalidade que se sustenta, e a pandemia acentuou essa situação. Como o Estado vê novas formas de sustentar essa forma e não ter um impacto maior que se tenha no setor de mobilidade urbana? Obrigado, Guilherme. Aqui reforçar e agradecer a oferta aí de parceria com a CNT. É realmente um órgão de referência em termos de dados, de informação, de representatividade no setor. E sim, vamos precisar de ajuda, viu, Guilherme? Vamos marcar uma conversa
a gente ver formas de colaborar. Mas, vindo aí para a sua primeira pergunta com relação ao metrô, então, só para a gente esclarecer, né, a linha 1 e a linha 2 foram priorizadas no PPI. E a estruturação que está sendo tocada pelo BNDES é uma estruturação que está correndo em paralelo, que é a formatação da desestatização da CBTU. Então, tem um conjunto de consultores trabalhando nisso, e, em paralelo, já está sendo feito estudo para a concessão da linha 1 e 2. Então, são dois estudos que correm em paralelo. Agora, certamente, esse é um projeto, como a linha 1 é da CBTU, né? Então, você precisa passar pela etapa da desestatização ou desmembramento, enfim, chame como quiser, né? Para, então, poder fazer a concessão. E o objetivo é que essa concessão seja, como eu disse na minha apresentação, integrada à linha 1 e à linha 2. Tá? Então, o que a gente imagina de modelagem? Uma PVP, porque certamente depende de aporte de recurso. A gente está falando de números expressivos, só para você ter uma ideia, se você pegar linha 1 e linha 2, esse recurso da FCA não é suficiente. Agora, isso você conhece melhor do que ninguém. Projeto de metrô é assim mesmo, né? Projeto de trem é assim mesmo. Não adianta você pegar em São Paulo, né? Nenhum projeto é sustentável pela tarifa, né? O investimento, inclusive, é feito em São Paulo, foi feito por obra pública e depois você concedeu a linha, né? A linha 4 é uma PPP, né? A linha 4 de São Paulo, que ela foi feita, construída pelo privado. Então, é um tipo de projeto que não adianta, você precisa ter aporte de recurso. E de onde vem esse recurso? Em parte da FCA, em parte dessa negociação com a Vale, que a gente tem feito, né? E, aqui eu não posso falar pelo governo federal, mas se faltar alguma coisinha, hoje, em princípio, pelo que a gente sabe, a CBTU, lógico que isso depende dos estudos, ela não é uma empresa muito superavitária, então o governo precisa fazer aportes, então pode ser que ele substitua, mas aí eu não posso falar em nome do governo federal. O que existe é essa parceria conjunta, o governo federal, alinhamento com o governo de Minas, e o nosso acompanhamento desse projeto, tá? Mas se eu puder antecipar o modelo, eu acho que a gente não vai fugir muito disso que eu estou te falando, tá? Um projeto de PPP com aporte de recurso em que você agrega linha 1 e linha 2. Eu acho que qualquer coisa fora disso, eu costumo dizer, a gente vai ter mais um projeto do metrô, mas não vai ter o projeto do metrô, tá? Então anuncia a obra da linha 2, aí todo mundo corre lá para fazer a obra. Não adianta. Inclusive, os estudos mostram que você precisa integrar a 1 com a 2 para ter o fluxo, para fazer o corredor sudoeste, depois você vai descer até Brumadinho, se quiser, né? Ibirité, Sazedo e tal. Tem até planejamento nosso para isso, tá? Mas esquece, ou faz integrado ou não vale a pena nem conversar. Eu acho que esse é o entendimento que existe em termos de modelagem. Tem variáveis, você falou da FCA, aí eu acho que teve muita repercussão, mas é mais uma questão técnica, né, de como esse dinheiro circula. Obviamente que isso precisa passar pelo governo federal, se registra no caixa, não registra, aí é uma questão técnica, mas, enfim, quem tem acompanhado o acordo judicial, a AGU participa desse acompanhamento, então, acho que teve um pouco de espuma aí também, tecnicamente, enfim, se a decisão do governo federal é destinar o dinheiro, ele vai destinar o dinheiro, tá? Então, eu não me preocuparia aí com relação a isso, mas eu também não tenho como controlar, isso vai depender do Ministério da Infraestrutura, Desenvolvimento Regional. O que a gente faz aqui em Minas é ajudar a apoiar e dar todo o subsídio necessário. Com relação ao transporte, à mobilidade urbana, o que a gente tem aqui, hoje, felizmente, o governo não põe dinheiro no transporte metropolitano, tá? Diferentemente de outros estados, né? A gente não faz aporte de recurso no sistema metropolitano. Existe esse PL no Senado, né, para ajudar o setor. A gente tem aqui uma situação que
são concessões de longo prazo no nosso metropolitano, diferentemente de outros estados em que você tem contratos precários, permissões. E aí, o que eu vejo como prioridade é aquilo que eu falei na minha apresentação, é fortalecer a regulação no transporte metropolitano, tá? Isso é para os dois lados. De um lado, é facilitar a vida dos nossos concessionários, que a gente tem que ficar aprovando aqui, às vezes, questões que não tem nada a ver, que estão inscritas em decreto, mas que não tem porquê, e que a gente sabe que gera burocracia, né? Mudança do controle acionário. Puxa, a gente podia ter normas muito mais simples sobre isso, e a gente está trabalhando nisso, tá? Então, isso é simplificar. Mas, por outro lado, é ter uma transparência cada vez maior, sempre maior de dados e de informações, e ter um modelo que gere, que induza eficiência. Aí, Guilherme, onde que a gente vai chegar? Não sei, pode ser que a gente chegue à conclusão que com esse modelo tinindo da regulação que está faltando dinheiro. Pode ser. Mas a minha hipótese é que com uma regulação mais estável e mais previsível, os nossos concessionários vão começar a visualizar a possibilidade de, será que cabe um ônibus elétrico aqui? Né? Porque isso também permite a gente trazer investimento externo e subsídio. Hoje eu falo em investimento em ônibus elétrico, todo mundo quer pagar. A China quer mandar ônibus, os Estados Unidos quer mandar ônibus. Só que o que eu preciso mostrar? Que eu tenho um sistema de regulação fortalecido. Caso contrário, o sistema não gera confiança e aí eu não consigo atrair esse capital. Então, se eu puder te dizer qual que é a meta para os próximos 2 anos, é fortalecer no metropolitano o sistema de regulação, né? É desregulamentar aquilo que a gente puder desregulamentar para facilitar a vida do metropolitano e, com isso, a gente poder atrair investimento e sustentabilidade acima de tudo, mobilidade com sustentabilidade. Muito bom. Vou passar de novo a palavra para o Guilherme, mas só fazer um comentário rápido. Outro dia eu estava falando sobre isso. O investidor ele quer várias coisas, né, quando ele vai avaliar onde ele vai investir. Ele quer saber qual que como é que é a questão trabalhista, como é que é a questão tributária, como é que é a questão ambiental, mas, essencialmente, qual que é a estabilidade regulatória e política daquele país, né, daquele estado. Então, ter um arcabouço regulatório estável transmite segurança para o investimento, né? Seja ele nacional, seja ele internacional. Muito bom. Guilherme, só mais uma pergunta, por favor. Secretário, muito obrigado pelas respostas e realmente vamos manter o diálogo. Sion, você claramente foi muito objetivo e muito feliz na sua fala na questão do licenciamento ambiental, sobretudo na questão jurídica, e agora falando que o investidor precisa de mínimo de previsibilidade. O que eu te pergunto, muito no sentido do projeto de lei de licença ambiental, que está em trâmite. O que é que você pensa? Ele tem realmente um condão de contribuir para um desenvolvimento maior, uma segurança, uma transparência para a infraestrutura, ainda mais que temos um pipeline enorme, seja no Estado, seja também no aspecto da União, e realmente se ele vai ser ou mais um normativo que vai complicar a vida dos empreendedores. Seria isso. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Bom, a despeito do projeto da Lei Geral do Licenciamento estar à discussão no Congresso, como eu comentei, há 16 anos, muito recentemente ele foi reavivado, já foram feitas dezenas de audiências públicas, inúmeras versões, e, ao que tudo indica, ele deve seguir para votação. E claramente nós fizemos recentemente um evento sobre o assunto, que inclusive vai gerar um livro para a gente publicar ainda esse ano, pela Bidem, e faremos um outro evento ainda esse mês, porque nós estamos... Aliás, vai ser o terceiro evento nessas últimas semanas em que a gente fala sobre esse assunto. Qual que é a minha opinião? A minha opinião é que nós precisamos de uma lei geral para tratar do licenciamento ambiental. E o motivo é simples. A gente vive ainda com uma resolução CONAMA, ou seja, uma resolução, uma norma infralegal. A despeito da obrigação de ter licenciamento para qualquer empreendimento, como eu disse, que cause, ainda que potencialmente danos ao meio ambiente, utilize recursos naturais, existe desde 1981, lá do artigo 10,
Até hoje, nós não temos uma lei que estabeleça como fazer isso, uma lei procedimental. Nós convivemos com uma norma infralegal. E o que acontece em matéria ambiental é que é ruim com ela, pior sem ela. Então, é claro que não cabe a uma resolução definir o procedimento de atuação dos entes federativos, mas, na falta de uma lei, a gente convive. Então, a falta da lei é que aumenta exponencialmente essa instabilidade, essa insegurança jurídica que, para aqueles que são contra, dizem, na verdade, isso só vai facilitar o empreendedor. Um ledo engano, porque a segurança jurídica não é para o empreendedor, é para a sociedade, é para todo mundo, é para aquele que vai ser beneficiado ou prejudicado por aquela obra, é para o Estado, é para o empreendedor, é para a sociedade. A gente pode discutir um monte de coisa, pode discutir, inclusive, o nosso modelo econômico. Tudo é possível de discutir, né? E eu acho que estou aberto para poder discutir, mas o que me parece que é uma discussão míope é não privilegiar a segurança jurídica, como se fosse alguma coisa que só interessasse a um grupo de pessoas, o que eu não acredito. Então, não existe uma lei perfeita, porque é uma composição de interesses legítimos, que terá o palco do Congresso esse papel, mas entendo que, só pode trazer estabilidade e segurança jurídica, entendo que ela traz mais benefícios do que malefícios. Obrigado pela pergunta, Guilherme. Podemos passar para a Juliana? Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, secretário Marcato. É um prazer estar com você aqui nesse fórum de discussão sobre infraestrutura no estado de Minas Gerais. Eu, como entusiasta aqui mineira, né, e que estou desde o início das concessões aqui em Minas, atuando do ponto de vista da iniciativa privada, né. O senhor falou da questão do tripé, agora adaptado pelo triângulo, né, da infraestrutura, e mencionou a questão da regulação e da importância da regulação. Nós, da iniciativa privada, sentimos essa preocupação por parte da CEINFRA, tendo em vista o vasto, né, portfólio de projetos que estão aí para ser lançados. Nós temos a maior malha rodoviária do país e temos condições de ser o segundo estado em concessões rodoviárias do país, né, atrás somente de São Paulo, que hoje sempre foi referência para o país. Essa questão do investidor estrangeiro e da preocupação também com os contratos de concessão em curso, especificamente com relação à regulação, secretário, para dar uma segurança jurídica também aos contratos de concessão em curso, que necessitam de algum ou outro complemento no curso, na mutabilidade, na necessidade do interesse público ser sempre atual, e dar conforto tanto para o poder concedente quanto para o privado, né, para o concessionário. Há, nos planos da CEINFRA, apesar do DR ter um corpo técnico muito bom, mas muito voltado à fiscalização das obras, essa questão da agência reguladora, e se essa agência seria voltada somente para os transportes, ou seria uma agência mais abrangente, já que a CEINFRA tem em seu portfólio aí essa questão das PPPs dos parques, né, e tem de outras também, tem do Mineirão, tem o Mineirinho. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre os planos da CEINFRA nesse sentido da regulação específica. Obrigado, Juliana. Enfim, eu acho que esse é um ponto nevrálgico. O governo aprovou agora a expansão da ARSAI, que é de saneamento, para gás. Eu, pessoalmente, esse é um tema que, enfim, como eu entrei há pouco, eu, pessoalmente, acredito que não dá para misturar transporte com utility, né? Quem conhece da regulação sabe que os modelos de regulação são distintos, né? Um é uma regulação discricionária, o outro é uma regulação por contrato. Transporte, né, logística, de maneira geral, você tem, primeiro, são investimentos extremamente robustos, mas com uma previsibilidade maior.
né? Você investe mais em rodovia, mas você sabe que mais ou menos é aquilo ali, né? Tá bom, pode ter um trevo extra, pode ter alguma coisa, mas você não foge muito daquilo. Diferentemente do saneamento, por exemplo, que você tem que mudar todo dia em função do planejamento da cidade, né? Então, eu acho que as duas coisas não caminham juntas. Você não consegue, não tem escala. Não tem escala agência de utility com agência de transporte. Eu acho que com transporte, quando a gente está falando ônibus, acho que sim, acho que dá para pôr, mas ainda assim é um tipo de regulação um pouco diferente, mas como você tem a fiscalização sendo feita, né? O cara que fiscaliza a estrada, eventualmente pode também fiscalizar o ônibus, né? Porque o ônibus está passando na estrada, né? Então, assim, a minha intenção aqui internamente é alinhar isso dentro do nosso governo, até porque a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que é para a criação. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Sim, sim. Para a criação de um novo órgão público, né, na situação fiscal em que o Estado se encontra, você tem que fazer uma ginástica para não aumentar custo. E aí, mesmo que você diga, não, mas a taxa de regulação vai pagar, mas ela paga ao longo dos anos, né? Não é que na cabeça eu consigo... Então, esse é um desafio que a gente tem aqui. Quer dizer, como criar essa agência usando, eventualmente, do pessoal próprio e não aumentando o custo, né? De qualquer forma, o que está aqui dentro do nosso mandato é, sim, criar uma comissão, enquanto a gente não tem agência, a exemplo da CPC, tem a CPSEC, em São Paulo você tem uma comissão de regulação de transportes metroviários, lá não tem agência reguladora. Então aqui a nossa ideia é, independente da discussão da agência que tem que passar pela Assembleia Legislativa, estruturar essa comissão, isso a gente consegue fazer interna corporis, e nosso time já está montando um conjunto de normativos justamente para fazer frente a esse tipo de situação que você citou, né, Juliano? Enfim, fluxo caixa marginal em contratos que não têm essa previsão. Vamos criar um cálculo próprio, deixar isso escrito não só num aditivo contratual, mas numa resolução da CEINFRA. Forma de regulação, vamos deixar isso escrito? Então, eu diria isso. A comissão, quer dizer, o trabalho da CEINFRA via comissão, mirando a agência. Que momento que a gente consegue constituir a agência? Depende da Assembleia, depende de uma decisão interna nossa e depende do dinheiro, de como eu vou equacionar, tá? Mas, assim, o meu sonho, sim, é ter uma agência reguladora de transportes. Se isso não for possível no curtíssimo prazo, certamente no curtíssimo prazo a gente está trabalhando nessas resoluções. E eu costumo dizer, regulação, ela passa também por confiança, né? Se a gente consegue repetir isso incansavelmente e cumprir o que a gente está falando, e ter um time que acredita nisso, eu acho que, pelo menos para os próximos 2 anos, a gente consegue criar um arcabouço bacana, regulatório, que passa confiança para o investidor, para que a gente possa seguir em frente. Muito bom. Muito obrigado, Fernando. Juliana? Obrigada, secretária. Do ponto de vista das concessões também é muito importante e a gente vê com muito bons olhos essa intenção da CEINFRA na melhoria da regulação. É muito importante. Obrigada, secretária. Sion, você mencionou com relação aos investidores e do prazo, né, do licenciamento ambiental, muita insegurança realmente com o valor, principalmente das condicionantes. Isso você entra com licenciamento ambiental e não sabe quais são as condicionantes que vão sair de lá, né? Então, minha pergunta para você seria, quais os remédios
ou quais as soluções que você colocaria para aquele investidor que não quer travar o seu licenciamento ambiental, né? Não quer que dure aí a discussão há 12, 10 anos, mas quer questionar algumas condicionantes que exorbitam da questão de compensação ambiental do empreendimento? Obrigado, Juliana. Acho que a pergunta é perfeita. E aqui vale primeiro alguns comentários. O primeiro é que, só do ponto de vista federal, a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica já trouxe aquilo que já o Estado de Minas já tinha regulamentado, mas trouxe no nível federal e através de lei, de que as condicionantes têm que ter uma relação com os impactos. Parece óbvio, mas em função das enormes deficiências que o Estado brasileiro, não é o Estado de Minas Gerais, o Estado brasileiro tem, é natural que, para os grandes empreendimentos, essa carência se transforme em exigências, porque a sociedade precisa resolver diversas questões e encontra, na intenção do empreendedor de investir e de viabilizar o seu empreendimento, uma forma de atender a esses objetivos legítimos, mas direcionados para o ator errado, porque, obviamente, isso são aquilo que é de estrutura, aquilo não cabe ao empreendedor. E a gente tem dezenas e dezenas de exemplos. Quanto maior o empreendimento, maior essa demanda. Aliado a isso, a gente tem uma questão que é estrutural no processo de licenciamento. Por quê? Porque quando o empreendedor vai discutir o licenciamento, então apresentou os estudos, teve ou não audiência pública, dependendo do tipo de estudo, e se teve pedido ou não, contribuições, vai se fazer, como aqui em Minas Gerais, o parecer único que vai indicar ou não a aprovação. E, nesse momento, quando se tem, nós vamos indicar o licenciamento, tem um rol de condicionantes. A empreendedor diz, eu quero discutir essas condicionantes. Bom, tá bom, mas se for para discutir, a gente vai ter que atrasar esse processo de licenciamento, porque eu vou ter que discutir com os diversos atores, porque muitas das condicionantes são para trazer conforto, estabilidade social para aquele licenciamento, que, como eu disse, é essencialmente uma composição, e o empreendedor, para conseguir o licenciamento rápido, ele diz, não, depois eu discuto as condicionantes. E até, inclusive, quando é caso de votação, é comum que na votação para licença, todo mundo envolvido, empenhado e tal, saiu a licença, todo mundo já abre champanhe, não sei o quê, sai da sala e fica meia dúzia de gato pingado para discutir as condicionantes. E aí sai um monte de absurdos das condicionantes. E depois que saem as condicionantes, é que você vai correr atrás do prejuízo. Então, o primeiro comentário importante é construir esse processo não no final, no dia da votação das condicionantes, mas ao longo do processo de licenciamento. Porque, como eu disse, as condicionantes são estabelecidas para resolver problemas. E esses problemas podem ser construídos, a solução dos problemas podem ser construídos ao longo do tempo, e não, eventualmente, precisam de uma condicionante para trazer um ônus que não cabe ao empreendedor e que não tem lugar nesse processo. Então, e o segundo, não descuidar dessa discussão, mesmo quando for para liberar a licença. E, por fim, sempre é possível recorrer das condicionantes quando elas não trazem relação direta com os impactos que aquele empreendimento vai trazer. E, por fim, o último comentário que eu tenho para falar sobre isso é que, se a gente pensar mesmo o processo de licenciamento ambiental, a gente não precisa nem ter muita condicionante, porque se o processo de licenciamento ambiental foi feito de forma adequada, todas aquelas medidas de controle, de mitigação e de compensação já fazem parte do seu estudo. Só que é mais difícil a gente ficar lendo aquele emaranhado de estudo, aquele monte de papel. É mais fácil olhar aquele rol de condicionantes. Então, muitas vezes, a gente tem uma lista grande de condicionantes, porque condicionante é cara crachá, cumpriu, não cumpriu. E se não cumpriu, a gente sabe que, além
de receber as infrações administrativas por descumprimento, pode, inclusive, gerar a suspensão, cassação da licença. Então, sem dúvida, as condicionantes são um ponto relevante, que merecem preocupação, mas, mais do que isso, acho que merecem planejamento e que, muitas vezes, a gente acaba relegando para um segundo momento, e aí talvez seja tarde. Obrigada, Sion. Realmente, esse planejamento é extremamente necessário no dia a dia. É o que esse momento que você detalhou aí né, da concessão da licença e ninguém pensa nas condicionantes. Né? É isso aí. Importante debate. Obrigada. Obrigado. Viu? Henrique, bola é sua. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Primeiro, eu queria aproveitar e me apresentar para o secretário, né, que ainda não me conhece. Meu nome é Henrique, eu sou advogado da FIENG. Fui intimado muito de última hora pelo Sion para participar desse evento, motivo pelo qual acredito que a gente ainda não tenha se conhecido. Mas eu acredito que, assim, até como um bom atleticano, sabe, secretário? Você vai acostumar com essa situação aqui em Minas Gerais, a gente tem que se virar aos 49 do segundo tempo para resolver uma situação. Então, você acredita, né? A gente acredita sempre e temos que buscar. Mas corintiano é a mesma coisa, Henrique, é exatamente né? Isso. Mas vamos lá, eu vou tentar ser breve na pergunta aqui, até porque você tocou nesses assuntos durante a sua exposição. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma obra que já está há anos aí todo mundo esperando há muito tempo para que ela entre nos trilhos, que seria o Rodoanel no entorno de Belo Horizonte. E gostaria de saber da sua parte qual a posição do Estado, em qual estágio que se encontram os estudos do Rodoanel no entorno de BH e o cronograma de submissão desse projeto à consulta pública. E, por oportuno, aí, qual que seria também a modelagem que o governo do Estado está utilizando nesse tipo de empreendimento. Além disso, aproveitando aí fazer uma carona na pergunta, já que ela tem que ser curta, mas qual que seria como que o governo do Estado enxerga os investimentos do setor, os investimentos estrangeiros em infraestrutura, assim? Ele está aberto? O que tem sido feito para captar investimento estrangeiro? Porque a gente sabe que aqui a captação de recursos está baixa, está difícil de captar recursos, então acredito que o capital estrangeiro seja muito interessante. Eu queria ouvir a opinião do Estado nesse sentido. Bom, com relação ao Rodoanel, eu diria que esse é um dos projetos prioritários. Nós recebemos uma doação do Movimento Brasil Competitivo para fazer os estudos, né? Foi uma doação, então foram contratadas consultorias de primeira linha, e eu costumo dizer, a exemplo do que eu falei do metrô, eu não quero que seja mais um estudo do Rodoanel, eu quero que seja o estudo do Rodoanel, né? E para isso, nós estamos aí já com os estudos de engenharia bastante avançados, inclusive já com um traçado indicativo previsto. A gente até já está vendo as questões fundiárias associadas a esse traçado, e até o final desse mês a gente pretende lançar, no início do mês que vem, um segundo market sounding, em que a gente vai divulgar os estudos até esse momento. E por que a gente está fazendo isso de maneira tão frequente? Porque a gente sabe do desafio e da complexidade desse projeto, né? Esse projeto tem 3 grandes riscos mapeados, que é o risco de demanda. Como todo projeto Greenfield, você tem um problema, você não conhece a demanda histórica, né? Que é um projeto que surge do nada. Você tem um problema de licenciamento, em especial na Alça Sul, que passa ali na Serra da Calçada e próximas àquela região de Minas, né, de Minas minerária, né? Ali embaixo, ali no sul de Belo Horizonte. E você tem um problema sério de desapropriação, em especial entre a 040 e a 135, né, ali na região de Betim, Contagem.
esses são os problemas desse projeto, tá? Como fazer para mitigá-los? Esse é o nosso desafio. Primeiro, é um projeto que depende de aporte de recursos, tá? Dificilmente ele se viabiliza com tarifas exclusivamente. A tarifa teria que ser muito alta para viabilizar. Então, a gente está até fazendo estudos de como fatiar esse projeto, ou ao menos, não fatiar, mas criar gatilhos de investimento. Então, eu invisto primeiro na alça leste, que é a alça mais importante, da 0,40 com a 1,35. Então, aí é onde a pessoa tem que, o camarada, né, o vencedor, tem que investir na partida, e depois ele só é obrigado a fazer as demais alças na medida em que algumas condições sejam atendidas. Tá? Então, essa é uma forma que a gente está tentando modelar o projeto para mitigar o risco e para atrair o investidor. Obviamente que a gente vai ter que pensar em algum nível de compartilhamento de risco de desapropriação e talvez de tráfego, né? O licenciamento ambiental, a gente está na fase agora de fazer uma discussão se esse licenciamento demorar um ano e pouco. A gente está mirando os editais publicados no final do ano que vem, então a gente teria tempo, isso é uma conversa que está para tomar decisão agora aí, de fazer esse licenciamento prévio. Essa é uma possibilidade que a gente está avaliando, do Estado fazer o licenciamento prévio, ou pelo menos chegar num nível tal em que a iniciativa privada veja o projeto e diga, tá bom, já evoluiu em tudo isso aqui, né? O Sion, que é o grande especialista, inclusive vou pedir uma consultoria aí, viu, Sion? Mas é de graça, porque não tem dinheiro, é pro bono, hein? Aí a gente chama a outra comissão aí da OAB, que é a pro bono, a gente vai fazer um encontro conjunto para se doar os estudos. Mas, e Henrique, você toma cuidado que a gente vai passar o Pires na FIENG também, viu? E aí, com isso, a gente acredita que o projeto gere atratividade. E aí, respondendo, então, estamos a todo vapor, tem essas questões que são fundamentais, mas a expectativa é, final do ano que vem, ter os editais publicados, tá? Investidor estrangeiro, total abertura, inclusive para fundos de investimento, fundos de pensão. A gente vai adotar os critérios que já vêm sendo adotados em São Paulo, o governo federal, de critérios de qualificação que você tem que olhar direito a questão de índice de liquidez corrente, esses índices que são mais para empreitada do que para concessão, então, aceitar balanço de fundo para que você possa atrair. Tem algumas normas internas nossas que precisam ser revistas nessa área, mas não é nada problemático, mas a gente já mapeou. Então, assim, a atração de capital estrangeiro, eu costumo dizer, uma é não criar esse tipo de barreira à entrada, que historicamente foi criado, com atestação registrada no CREA de São Paulo, ou de Minas, né? Isso aí não faz sentido nenhum. Nós, graças a Deus, isso já caiu de moda no Brasil, no setor de concessão, mas tem que tomar cuidado para que isso, né, deixe bem claro no edital. E a outra forma, acho que é mitigar risco, né? É ter o risco bem detalhado, para que o investidor olhe e diga, tá bom, o risco é esse? Vou correr, não vou correr. E é esse que é o esforço que a gente precisa fazer no Rodoanel especificamente, que é mitigar risco de desapropriação e ambiental, né? Como isso? Com banda no contrato? Pode ser, mas tem um trabalho prévio, que é fazer o estudo bem feito, né? Quanto que eu consigo detalhar do estudo da desapropriação para já chegar no edital e deixar, olha, é isso aqui, né? Então, eu reduzo a margem de 50% de variação, vai para 20%. Aí, talvez valha a pena a pessoa entrar. Então, é isso. E aí, o ponto que a Juliana levantou, que é a regulação. Então, são esses pontos. Diminuir barreira à entrada, refinar estudo e regulação adequada. Com isso, acho que a gente atrai investidores estrangeiros. Muito bom. Muito obrigado, secretário. Essa live está ficando cara, né? Já vi. Vai sobrar. Mas você me deu a oportunidade de fazer um comentário, você falou sobre os estudos. Uma crítica que a gente precisa fazer, precisa reconhecer, porque é sempre mais fácil a gente culpar os outros. É do ser humano isso. E muitos dos problemas
estão em estudos mal feitos. A gente cada vez quer pagar menos para quem faz os estudos. Eu não estou fazendo propaganda porque eu não faço estudo, né? Somos advogados, mas isso é para os consultores. Cada vez a gente quer pagar menos para os estudos e cada vez a gente tem estudos mais ou menos, né? Com copia e cola. E aí não dá para você. Aí chega no colo do órgão ambiental e diz, espera um pouquinho, pô, né? Então, quanto mais estruturado for o estudo, quanto mais robusto for o estudo, mais tranquilidade, estabilidade para todo mundo tomar essa decisão ele vai dar. Então, é fundamental que a gente tenha estudos bem preparados. E aí, só antes de voltar para o Henrique, fazer alguns comentários gerais. Então, primeiro, agradecer a quem está com a gente até agora, inclusive o secretário, nós estamos já no nosso finalzinho, mas pedir a todos que quem não acompanha, acompanhe a comissão, nós temos nos nossos diversos canais, então tem aqui no canal do YouTube da comissão, tem no LinkedIn, tem no Instagram, participem, sugiram eventos, a gente já tem um calendário grande de próximos eventos, inclusive nesse mês, já para o próximo mês, então participem, tá bom? Henrique, com você. Primeiro, então, agradeço, secretário, né? Muito obrigado, excelente as suas colocações. Eu vejo que essa é uma pauta, inclusive, que a FIENG ela abraçou, né? Essa pauta de infraestrutura, principalmente nas questões relativas a transportes e melhoria nas condições de transporte. E até o secretário comentou aí do auxílio da FIENG, nós somos muito parceiros, né, do Estado, e continuamos abertos, assim, quando o secretário quiser, é só procurar, eu coloco o jurídico já também à disposição do secretário, se precisar, mas essa parceria eu não preciso nem falar, né, secretário? Ela já existe. Com certeza, com certeza. É uma parceria muito boa, muito boa. Certo. Bom. Obrigado, secretário, mais uma vez. É muito bom ter os seus esclarecimentos aqui. Essa questão que você mencionou, e aí já puxando um pouco para a pergunta que eu gostaria de fazer ao Sion, a gente vê que as coisas, além dessa questão do detalhamento dos riscos, que é muito importante para o investidor estrangeiro, as perguntas que foram colocadas aqui, as exposições que vocês deram, elas vão se convergindo para alguns pontos que eu vejo que são cruciais para fins de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil, de um modo geral, né? Não ficando só preso aqui em Minas Gerais. E aí eu cito 3 delas, que são as que eu escuto em todas as reuniões com empresários que eu faço. A primeira delas é excesso de burocracia, a segunda, segurança jurídica, e a terceira, morosidade. Isso não fica só adstrito a licenciamento ambiental, mas de um modo geral. Então, sempre que são questionados esses pontos, né? São questões que oneram muito os custos de transação no Brasil e a gente vê que inviabiliza os investimentos, tanto aqui quanto de capital estrangeiro. Então, eu queria saber, e aí aproveitando a sua participação, senhor, se você puder nos falar um pouquinho o que você enxerga aí de inovações no ordenamento jurídico, tanto aquelas que a gente já tem, que já ocorreram, quanto as que estão em vias aí de se concretizar, que possam auxiliar nessa questão de diminuir a burocracia, de acelerar os licenciamentos ambientais, de trazer mais segurança jurídica. Falou-se aí em questão do arcabouço regulatório, que é muito importante, mas eu queria ouvir de você o que você vê de concreto hoje. Você mencionou a Lei de Liberdade Econômica, talvez ela seja uma delas, né? Eu só, antes do senhor falar, eu queria pedir licença, senhor, eu vou precisar para uma outra reunião aqui, claro. Mas eu queria desde logo agradecer a vocês pelo convite, me colocar inteiramente à disposição, colocar sempre à disposição da Comissão de Infraestrutura da OAB, e vamos continuar esse diálogo muito produtivo. Obrigado pelo convite, bom descanso a todos e a gente permanece à disposição. Tá bom? Secretário, muito obrigado, foi um prazer e as portas da comissão estão sempre abertas para discutir, para participar, para fazer evento, enfim, para contribuir da forma que a gente puder. Um prazer, muito obrigado. Viu? Tchau, Henrique, tchau, Juliana, obrigado. Obrigada, secretário. Tchau, secretário, muito obrigado.
Então, voltando ao seu questionamento, acho que a primeira questão que é relevante é dizer que não basta nós termos novas normas. Por quê? Porque cada um tem uma opinião muito própria do que está certo e o que é errado, inclusive com decisões judiciais a respeito. Nós tivemos recentemente 2 decisões, inclusive conflitantes no Supremo, no que diz respeito à pretensa simplificação do regime de licenciamento. E uma delas, o Supremo entendeu que não poderia ter uma licença única. O que, com todo o respeito e acatamento que merece, eu entendo que essa possibilidade existe desde a CONAMA da de 97. Quando ela fala que tem um sistema trifásico, que é a licença prévia de instalação e de operação, ou outros tipos de licença que o órgão ambiental assim estabeleça. Por quê? Porque a gente tem, eu repito isso também, a gente tem paixões na vida, e uma delas é pelo sistema trifásico, como se ter uma LP, depois uma LI e uma LO trouxesse uma segurança maior do que ter uma licença única. O que importa é que essa licença tenha todos os componentes que o sistema trifásico tem. Então, a gente primeiro precisa se desvencilhar dessas amarras, né, que são institucionais. Eu acho que isso é fundamental. Mas, respondendo a tua pergunta, sim, a Declaração de Direitos e Liberdade Econômica trouxe diversas novidades, seja da impossibilidade de exigir certidão de uso-ocupação do solo, aliás, qualquer certidão, entre elas de uso-ocupação do solo, que não tenha um fundamento em lei, como condição para a liberação de ato de liberação de atividade econômica. Então, como o fundamento para a certidão está no artigo 10 da Resolução do CONAMA 27 de 97, portanto, uma norma infralegal, não pode, por força do artigo 3º da Declaração de Direitos e Liberdade Econômica, não sei se é o inciso 9 ou 12, não pode ser exigida certidão que não tenha amparo em lei. Trouxe a figura da licença tácita, e aí lembrando que não cabe licença ambiental tácita, mas nós ainda vivemos com uma discussão em relação aos outros atos que não são licença, como autorização, outorga, e por aí vai. Tivemos medida provisória que trouxe mudanças, mas que, na verdade, não resolveu, porque deixou para o colo do órgão ambiental dizer o que cabe, o que não cabe, licença tácita. Diversos órgãos já fizeram isso, não em matéria ambiental. A Agência Nacional de Mineração é um exemplo, mas não é o único. Mas, em matéria ambiental, todo mundo morre de medo, ninguém quer ter autorização tácita nenhuma. Mas teve a questão das condicionantes, como já comentei por uma pergunta da Juliana, então a gente já tem várias novidades que são recentes, que são relevantes e que têm o objetivo de diminuir a burocracia. Uma lei por si só resolve? Infelizmente, não. O que nós temos para vir? Nós temos a Lei Geral do Licenciamento, que eu espero que ela seja promulgada, no melhor que a nossa Constituição democrática possa permitir, mas que traga a estabilidade. A última versão, que é a versão pública, que é a versão 4 do deputado Kim, ela traz diversas novidades com esse horizonte de estabelecer segurança jurídica. Então, eu acho que a gente tem iniciativas. E, mais do que isso, a gente tem que continuar na mesma vibe, na mesma energia de cada vez mais construir soluções que tragam estabilidade, que tragam segurança, porque isso definitivamente interessa a todo mundo. Bom, eu não sei se tinha um comentário final, Henrique, sobre isso. Não, senhor, eu acho que você foi bastante claro, excelente, é isso mesmo que a gente espera. Tá? Eu queria falar com você o seguinte, a gente tem várias perguntas aqui que foram feitas direcionadas ao secretário. Mas, de toda forma, eu salvei essas perguntas aqui, a gente pode encaminhar para ele e, eventualmente, ele responde, manda um vídeo ou um paper, qualquer coisa desse tipo, para a gente dar uma satisfação para o pessoal aqui. Podemos propor isso a ele, né? Claro, mas, de qualquer forma, dosando a expectativa, né, ele já esteve com a gente quase 2 horas,
Lembrando que esse vídeo vai ficar no canal da comissão, e se a gente conseguir essas respostas, a gente tenta incluir esses comentários. Agradecer a todos terem participado até agora, agradecer as perguntas, pedir desculpas de não ter tido tempo de respondê-las. Ia fazer só um comentário, o Pierre te provocou, não sei se você viu, Henrique, para dizer assim, que lembrar que o maior de Minas é o Coelho, né? Mas eu vou deixar vocês... Eu vi. Vocês falarem... Essas coisas a gente nem debate mais. O único time da Série A, a gente já sabe quem que é. Vou deixar para vocês discutirem isso fora daqui, mas eu quero agradecer bastante a Luísa, que não está aqui, mas que fez viável esse evento, a Juliana, que atendeu ao recado e ao convite e manteve a régua, como sempre, em nível altíssimo. Obrigada a você. Imagina. Agradecer o Guilherme, que também teve que sair. Agradecer o Henrique, que outro também veio de urgência, mas como coordenador do GT, é isso mesmo, né? Coordenador, não é só coordenador, tem que vir nesses momentos urgentes. Então, Henrique, muito obrigado. É sempre muito, muito importante e uma honra estar aqui. Muito obrigado. Agradecer a Janaína, que não mede esforços para atender a comissão nos nossos inúmeros eventos e atividades. O Marcos Rainho também, coordenador de eventos, que também trabalha demais em prol da comissão, lembrando que todo o trabalho aqui é pro bono, a gente faz isso para a sociedade, para dar nossa conta de contribuição e discussões relevantes. Então, lembrando, nós temos vários eventos, procurem as nossas redes sociais, aí que tem vários eventos programados ainda para esse mês. A gente tem com o Rodrigo Ribas, superintendente de projetos prioritários em Minas. Nós temos como eu comentei, com o diretor-geral do IEF, para falar de concessões. Nós temos ainda esse mês também com membros da comissão para falar de mineração e siderurgia. Nós temos vários, não sei se eu estou esquecendo mais algum evento já programado da comissão, mas nós temos vários eventos. Participem, acompanhem, recomendem, sugiram, comentem. Nós estamos aqui para isso, tá bom? Obrigado a todos, boa noite, um abraço. Vou encerrar a transmissão.